Fala galera, tudo bem? Sou Marcelo DS e hoje estou aqui no CultCast, o podcast oficial da Secretaria da Cultura e do Turismo, aqui na Feira do Livro em Cravinhos. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial para mim e para a cidade. Com vocês, Andresa Cordeiro. Que Tudo prazer bem? estar aqui, viu, Marcelo? Entrevistei tanta gente aqui nesse microfone que é um prazer ser entrevistada por você. Que bacana. Hoje você vai se sentir do outro lado, né? Hoje eu tô do outro lado. Com perguntas pertinentes. Galera, eu Obrigada, queria viu? dizer que eu não vou seguir muito aqui o roteiro que todo mundo seguiu, tá? Eu e a Andresa, a gente já se conhece há algum tempo, então eu vou com umas perguntinhas também no meio aqui. Conheci você trabalhando na Paletrans, Em lembra? 1900 e bolinha. Eu não É lembro verdade. nem quanto tempo mais eu trabalhei lá. Conheci você lá, 2000. Andresa, antes da gente falar, me fala um pouquinho para o pessoal que ouvir, né? Sobre você. Quem é você? Né? O que você traz, né, de somatória aqui para o nosso CultCast. Eu sou jornalista de formação, né? Sou mãe, sou esposa, sou jornalista de formação. Fiz 4 anos de jornalismo, depois eu fui fazer publicidade e propaganda, né? Fiz mais 2 anos de publicidade e propaganda, depois fiz design gráfico pela Imaginary no estado de São Paulo, depois fiz audiovisual, fotografia. Enfim, eu sou uma profissional de comunicação. Hoje eu sou servidora municipal, trabalho na Prefeitura Municipal na área da comunicação desde 2017. Tenho um estúdio de fotografia, o Estúdio Fotomídia. E tem uma página Cravinhos Conectada, que é uma página independente de jornalismo, de informação, de notícia, de informação. E amo comunicação. Então, toda vez que alguém me pergunta, mas você faz de tudo um pouco? Faço de tudo um pouco, porque as pessoas falam, você é assessora de imprensa? Eu falo, não, eu sou assessora de comunicação. Precisou de uma foto, eu faço. Precisou de um vídeo, eu faço. Precisou de uma edição, eu faço. Então, eu sou uma profissional de comunicação. Quanto tempo no total, Andressa? Já, assim, contando essa trajetória da faculdade, de todas essas formações? Eu me formei em 2005. Quando eu comecei a estudar, então é desde 2000 que eu comecei a estudar, porque logo que eu comecei na faculdade em fevereiro. Eu já comecei na Rádio CBN, eu comecei pela rádio. Que legal. Comecei pela Rádio CBN. Depois eu comecei pela rádio, aí depois eu fui para a Rádio Globo. Eu fazia o estúdio da Rádio CBN era do lado da Rádio Globo. E aí eu entendi que as pessoas que acompanhavam o Padre Marcelo na Rádio Globo, elas tinham muita audiência. Então, o programa que vinha depois do programa do Padre Marcelo era um programa que tinha muita audiência. Porque as pessoas ouviam o Padre Marcelo, que era muito querido, e depois continuavam ouvindo a rádio. Então, eu falei, eu quero um programa depois do Padre Marcelo. Que legal. Porque eu quero atingir a audiência do Padre Marcelo. Quem é a audiência do Padre Marcelo? Aquela senhorinha, aquela pessoa que é cristã, que gosta de oração, que gosta de uma fala calma, de uma fala mansa, de uma musiquinha mais romântica. Então, o que eu fiz? De uma notícia mais do cotidiano, Que de uma legal. receita. Então, o que eu fiz? Eu saía da CBN, que era puro jornalismo, pauleira, atravessava uma porta e entrava na Rádio Globo para fazer para falar com outro tipo de público, que era o público do Padre Marcelo. Sim. E aí eu comecei a gostar, porque eu comecei a ganhar uma notoriedade. As pessoas falavam, fazia previsão do tempo. Hoje o céu em Ribeirão Preto está Olha parcialmente só, nublado. olha só. Entendeu? Eu fazia, o céu em Ribeirão Preto está parcialmente nublado. Então as pessoas começaram a me conhecer. Eu nunca me esqueço, Marcelo, uma vez que eu fui comprar um frango, olha só. E aí eu assinei um cheque, Andresa Cordeiro, que na época tinha cheque, né? Sim. E a gente ganhava para trabalhar na rádio. Era estágio, mas a gente ganhava. E aí a moça da rádio pegou. A moça da padaria pegou meu cheque assim e falou: Andresa Cordeiro? Você é a moça da rádio? Nossa, eu me Que achei, legal. sabe? Me senti. Então, eu sou comunicadora desde 2000. Então, até hoje, Sim. 2026. Com Porque, 26 anos aí. porque desde o início da faculdade, então eu fui. Rádio CBN, Rádio Globo, depois eu fui para a TV Tati, eu fazia um programa STC Saúde, né, que é Sistema Tati Comunicação Saúde, onde eu conversava com os médicos sobre os estudos, a saúde. Só que eu tinha um pé na política, sabe, Marcelo? Então Sim. eu queria estar
eu gostava de fazer editoria política e o meu chefe não deixava. Porque como eu já estava com as senhorinhas, eu já estava. Ele falava, não, fica aqui onde você está. E eu falava, não, quero fazer política, quero fazer política. De tanto eu insistir ele não deixar, eu saí da rádio e fui trabalhar na Câmara. Ia lá bater na porta da Câmara e falava, quero estagiar, quero estagiar. Porque eu queria estar no meio dos políticos. E eu falei, quero estagiar de graça. E eu comecei a estagiar na Câmara de graça. Só para estar no meio da Só para política. estar no meio da política. E aí foi aonde que eu tive o meu primeiro contato com a fotografia. Tinha um fotógrafo lá na Câmara que ele começou a me ensinar fotografia. Tinha o contato da fotografia na faculdade, mas lá na Câmara tinha um fotógrafo que eu ficava muito com ele, né? Eu saía para fazer as matérias e ele. Porque lá na Câmara saía um jornalista e um fotógrafo, um estagiário e um fotógrafo. E aí eu comecei a estagiar de graça, porque eu queria estar no meio da política. Mas estagiei de graça 3 meses. Logo, o pessoal já começou Já a me viu pagar. a competência. E aí eu trabalhei na Câmara de Vereadores 4 anos. E aí fiz vários trabalhos, conhecia todos eles ali. E voltei para a rádio, mas aí já voltei fazendo política. Né? Já voltei fazendo política, porque aí eu quero o que eu queria fazer. E aí, nessa de fazer política, eu conheci uma agência de marketing chamada Versão BR, que é uma agência de marketing que fazia marketing só para governo, fazia utilidade pública. Então, choveu, deu uma catástrofe, vamos lá. Sim. Tá com dengue, vamos lá. Conheci o pessoal da Versão BR, que faz até hoje, eles são referência, fazem marketing para governo. E aí eu trabalhei na Versão BR um tempão. Foi onde que eu conheci o seu Linneu da Paletrans, né, que saiu candidato Grande Linneu. a prefeito, e eu comecei a fazer e fiz a campanha política do seu Linneu. Quando eu fiz a campanha política do seu Linneu, eu falei, opa, eu tenho uma veia para marketing político, porque até então eu gostava de falar de política, Sim. mas eu nunca tinha feito marketing político. Então eu comecei a trabalhar com marketing político. Então é por isso que eu falo para você, na minha trajetória de profissão, eu fiz de tudo um pouquinho na área da comunicação. Sim. Então eu gosto de tudo, né? Então aí eu fui fazer coordenar campanha de rua para político, na época que tinha jingle, eu fui escrever jingle, eu fui. Eu, inclusive, lembro de você na rua, na Lembra? campanha do seu Linneu. Do Eu seu lembro, Linneu? lembro. Então, quando a Rose saiu candidata pelo PMDB, tinha eu fazia, eu ajudava, né, a agência Versão BR a fazer a campanha dela. Tinha um jingle que a gente fez lá, que foi muito bonito, que eu ajudei a criação do jingle. Então eu fiz jingle, fiz coordenação de campanha de rua, fiz jornal, fiz fotografia. Então eu trabalhei rádio, trabalhei TV, trabalhei. E aí, quando eu cansei de ir para Ribeirão, eu fiquei muito cansada nossa, estou cansada dessa vida, cansada de ir para Ribeirão, eu vim trabalhar com quem? Com ele, né? Com o fantástico Chico. Sim. Não tinha como, né? Grande, Acho que grande. Cravinhos, quem trabalha com comunicação, passou pelo Chico, né? E aí eu vim trabalhar com o Chico. Não diretamente no jornal do Chico. Eu tinha uma agência publicitária, eu trabalhava muito com Corel, com desenho, e eu fazia os anúncios para o Chico, ajudava o Chico ali numa salinha ao lado. Né? E aprendi demais com o Chico. Então, aprendi muito de jornal impresso. Embora eu não tenha trabalhado diretamente no jornal impresso com o Chico, eu aprendi muito com o Chico. Né? Então, o Chico foi um pai também na minha carreira profissional. Na sua trajetória. Você falando do início da sua carreira, né, que você começou na rádio e gosta muito de rádio, eu acredito que esse ano deva estar sendo muito especial para você a Feira do Livro, né, que a gente trouxe essa temática, né, do rádio, então para você deve estar fazendo muito sentido isso, né, e como é que você está se sentindo ao andar aqui pela nossa feira, né, e ver os estandes, né, trazer essa temática, essa decoração, que para você que começou nisso e gosta muito disso... Eu só quero rasgar elogios para a Secretaria Municipal de Cultura, de Educação, desculpe. Eles foram, eles sempre são, né, Sim. sempre são muito bons nas feiras, mas esse ano em especial tocou o coração de muita gente. Porque a rádio em Cravinhos, ela tem muita história, com o Luiz Ângelo, com o Gandu, com o Bita, o alto-falante da cidade. Sim. Então, esse ano, eles foram muito sensíveis em lembrar da rádio em Cravinhos. A rádio de Cravinhos, a Rádio Cravinhos FM, se eu não me engano, tem 26 anos.
Olha, 26 anos. Eu fiz um programa na Rádio Cravinhos FM, eu e o pastor Ivan Schmidt. começou junto com a sua trajetória. É, eu fiz um programa sobre relacionamentos, né? A gente tocava músicas românticas e falava sobre relacionamentos. Aí, o Luiz Ângelo ainda era vivo. Então eu fiquei muito feliz porque assim, a molecada de hoje é celular, é Sim, YouTube, é tela. Spotify. Então eles não têm essa vivência de rádio. Quando você traz para a Feira do Livro a temática da rádio, você faz com que as escolas obrigatoriamente tenham que, se você olhar as apresentações de todas as escolas, elas falam sobre o rádio, tem locução, tem a história do rádio. Então ela faz com que os professores trabalhem com os alunos o rádio. Então você traz para essa molecada de hoje que é tela, você traz o rádio, que ele está aí. Ele não deixou de existir, ele está aí fazendo história. Entendeu? Então eu fiquei muito feliz, eu achei uma decisão acertada, como sempre, a dona Márcia, a equipe dela sempre. Eu sou meio puxa-saco da educação, sabe? Então Quem não é, né? Quem não é? eu achei a decisão muito acertada. A Feira do Livro está linda, a produção da Feira do Livro da Feira do Livro é sensacional, os profissionais são sensacionais, os professores são sensacionais, a educação de Cravinhos é sensacional. Então, para mim, eu fiquei muito feliz, muito contente e tocou meu coração, com certeza. Bacana demais. Andresa, e para você, assim, você tem mais, vamos falar assim, dentro de várias coisas que você nos disse aqui que você já faz, né, e participou e trouxe tudo isso, né? Eu tenho mais algumas coisas para te perguntar, mas eu queria entrar agora na questão da sua página, né, Cravinhos Conectada, né? A gente estava falando agora do rádio em si, né? Você começou nessa trajetória, né? E hoje você no mundo digital, né? Que antes a gente não tinha mais. Então, conta primeiro pra gente, né, um pouco do porquê, né, dessa página Cravinhos Conectado. Conta um pouco pra gente de como está sendo e para você eu queria que você fizesse aí, né, uma alusão de como foi no início com a rádio e hoje a era digital, né? Porque a gente sabe que antigamente a rádio era muito complexo e hoje com a tecnologia a gente a coisa anda bem mais rápido, né? Mas fala então primeiro pra gente, né, a página, o porquê. A Cravinhos Conectada nasceu da necessidade de fazer jornalismo. Lá em 2010, 2011, quando eu trabalhava na agência de publicidade, trabalhava com marketing de governo, e trabalhava com utilidade pública, né, com marketing de governo mesmo. Sim. Eu sentia a necessidade de fazer jornalismo, porque eu trabalhava numa agência de publicidade. E a minha primeira, embora eu tenha formação em publicidade, mas a minha primeira formação foi jornalismo. Então eu criei a Cravinhos Conectada hoje com 11.900 e alguma coisa seguidores. Vamos bater 12 mil seguidores no Facebook. Vamos ver se a gente consegue bater 15 mil, né? Vamos ver? Divulga o arroba aí pra... Cravinhos Conectada no Facebook. Cravinhos Conectada está no Facebook, no Instagram, está no YouTube e no TikTok. Ó, meta pra Feira do Livro aqui, a gente vai divulgar ali depois no som ali, é chegar nos 15 mil, viu? Ai, Tá tomara, fácil, tá tomara. fácil. Você pode continuar, continue. Então, começou no Facebook pela necessidade de fazer jornalismo. Então, eu trabalhava numa agência de publicidade e eu queria continuar fazendo jornalismo. Então, eu criei a Cravinhos Conectada para fazer jornalismo em Cravinhos. E o engraçado é que você falou no Facebook, né? Hoje a gente tem. Você falou que no início da sua carreira, o público que você queria atingir era as senhorinhas, o pessoal mais velho e tudo mais. E hoje você começar a sua página no Facebook continua sendo a sua intenção, porque hoje a gente tem Não, vou chegar lá, porque foi em 2010 isso, Tá, ainda não e tinha ainda não tinha, Instagram o ainda. Instagram não era tão forte como é Tá hoje. bom. E aí, eu comecei no Facebook e comecei a pedir ajuda para as pessoas, né? Me manda sua matéria, não tinha matérias autorais. Me manda sua matéria, me manda sua foto com o artista, me manda suas fotos. E trabalhava mais no final da semana e com a ajuda das pessoas, né? E quando eu entrei para trabalhar na comunicação da prefeitura, com uma flexibilidade maior de horário e fazendo mais jornalismo, Sim. aí a página deu um boom. Foi para quase 12 mil seguidores, 11 mil e alguma coisa. Só que
os públicos eles começaram a se dividir nas redes sociais. Sim. Quem gosta de YouTube gosta de um conteúdo mais extenso. Sim. Quem gosta do Facebook é uma galera mais minha idade, 40 mais. No que eu não vou falar minha idade, nem insiste, hein, Marcelo? Não Não tem vou falar, 40 ainda, não tem não vou 40. falar. E aí eu senti a necessidade de atingir um público mais jovem, que era o boom do Instagram, que o Instagram estava vindo. Sim, E então eu migrei o Cravinhos Conectada para o Instagram. legal. E aí eu falei, não, mas eu preciso de uma galera mais jovem. E aí eu fui pro TikTok. Que legal. Então, eu tenho o Cravinhos Conectada nessas quatro Plataformas. redes sociais. Entendeu? Porque eu quero atingir vários públicos. Sim, Entendeu? Com matérias de utilidade. Começou assim, com matérias de utilidade pública. Eu ficava de olho no Senado, o Senado aprovava uma lei, eu fazia uma chamadinha, uma materinha e punha no ar. legal. Aí, só com matérias de utilidade pública. Depois eu comecei, na pandemia, que a gente estava muito em casa, com dicas de filmes e dicas de série. Comecei com dicas de filme, dava dicas de filme, dicas de série, e aí o pessoal comentava. E aí, esse ano, Marcelo, aconteceu uma coisa muito legal, que foi os 150 anos de Cravinhos. Boom, né? Um boom de cravinhos. O que eu fiz? Eu peguei meu tripé e coloquei aqui na porta do parque, enquanto o pessoal estava entrando para vir cortar o bolo, e comecei a parar as pessoas e falar: ó, vem cá, me conta uma lembrança de Cravinhos. Aí eu falava: ó, 150 anos de Cravinhos, me conta uma lembrança. Aí a pessoa me contava uma lembrança. E aí eu publicava. E eu fiz isso com umas 40 pessoas. E cada um me contava uma lembrança. Ah, eu lembro dos carnavais do clube. Ah, eu lembro dos festivais da Ritmos. Ah, eu lembro da primeira festa das nações. Ah, eu lembro do desfile cívico. Ah, eu lembro do carnaval da Feicente. As pessoas começaram... E aí eu comecei a publicar no Cravinhos Sim. Conectada e fazer collab com a página da prefeitura. Pedir legal. autorização do prefeito, claro, Claro. e fazer collab com a página da prefeitura. E, bum! Foi muito legal. O prefeito falou, nossa, sensacional, gostei. E fez um bom. O que aconteceu? Isso foi em março. As pessoas não pararam de me contar a história. Todo lugar que eu Quero vou, continuidade, uma querem pessoa contar. parava e me contava história. Ah, então, ó, tal lugar aconteceu isso, 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 isso. Ó, eu lembro de tal. E eu falei, gente, o que eu vou fazer com essas histórias agora? As pessoas estão me contando essas Virou ponto de histórias. referência para contar a história. Já tinha passado o mês de aniversário de Cravinhos, já tinha passado aquela chamadinha, né? Ó, Cravinhos faz 150 anos, me conta uma lembrança, já tinha passado, mas as pessoas ainda continuavam a me contar a história. O que eu fiz? Eu comecei a anotar. Lembra da história da Rua 15? Lembra da história? E eu comecei a anotar. Abri o celular, escrevi história tal, história tal, história tal. Aí eu falei, eu vou contar essas histórias, mas eu vou contar essas histórias comigo narrando. Vou narrar essas histórias, porque as pessoas me contam, mas não querem aparecer, são tímidas. Sim. Vou narrar essas histórias. E aí foi aconteceu uma coisa mágica, porque além de notícias de utilidade pública, de informações, de cobertura dos eventos, eu comecei a contar histórias de cravinhos que as pessoas me contavam lá no aniversário. E aí eu comecei a contar as histórias de cravinhos. E aí foi enlouquecedor. Não tem um dia, sem mentira nenhuma, não tem um dia que eu não passe que eu não entre num supermercado, numa padaria, que alguém fale para mim: adorei a história tal. Isso é bem bacana. Olha, o vídeo deu lá no Morro do Diogo, deu 42 mil visualizações no Facebook, 15 mil visualizações no Instagram, umas 15 mil no TikTok. Foi assim, sensacional. O vídeo que eu fui no Fileirão, o que tem de gente... Andresa, eu ia buscar manga no Fileirão com a minha família. Eu ia não sei o quê. Olha, você precisa contar a história de tal pessoa. O meu pai, a Lucila, o meu pai foi o primeiro maestro, pessoa
preta de Cravinhos, você precisa contar a história do meu Todo mundo pai. queria que você contasse a história. Não, eu tô com uma pauta hoje, as pessoas falam assim, vai acabar as histórias. Marcelo, sem mentira nenhuma, eu tô com Não uma acaba. pauta com mais de 15 pautas para fazer. Hoje eu encontrei com uma pessoa e falou, quero que você conte a história dos motoqueiros de Cravinhos. Nós temos um grupo de motoqueiros, eu quero que você conte. Ou seja, já tô com mais de 16 pautas. Hoje aqui na feira me parou uma Nossa. pessoa para me pedir um vídeo. E eu recebi um direct do professor de skate que quer que eu conte também a história das aulas de skate, que ele está há 1 ano dando aula de skate aqui em Cravinhos, ele quer que eu faça também Que uma legal. matéria dele. Então, assim, não vai acabar. As pessoas têm me procurado e é elas que me dão as pautas agora. Eu não preciso nem correr atrás de Você não pauta mais. precisa nem pensar no conteúdo. E falando nessas histórias aí, eu vejo você falando, né? Você falou da pandemia, que ficava muito em casa, né? Você dando dica de séries e tudo mais, né? E contando essas histórias também. Fala um pouco pra gente sobre a sua história como mãe, como mulher, né? A gente ouviu o seu lado profissional, você como empresária profissional, sua trajetória, muito legal a forma que você começou, o estudo e tudo mais. Mas a Andressa, como mãe, como mulher, Toda vez que eu sou entrevistada, eu gosto de dizer que antes de eu ser jornalista, publicitária, eu sou mulher, sou esposa, sou mãe. Marcelo, eu tive um filho só, com 33 anos, no auge da minha carreira. No auge da minha carreira, tinha voltado para Cravinhos, estava me descobrindo e sozinha. Minha mãe tinha acabado de falecer e eu só tenho irmão homem, então assim, teve que ser, se virar. ser mãe é uma felicidade, é uma das maiores Sim, felicidades que eu tenho, né? Não posso dizer que as mulheres que não são mãe não são felizes, não é isso. Mas para mim, ser mãe é uma das maiores felicidades. Mas conciliar carreira, conciliar trabalho com filho é muito difícil. Ser mulher é muito sim. difícil, porque já é nos dada a responsabilidade de casa e da educação dos filhos. Ninguém fala, cadê o pai dessa criança quando a criança faz alguma coisa Cadê a errada? mãe dessa Cadê a criança? mãe dessa criança, né, quando faz alguma coisa errada? Então, eu senti eu dei uma eu consegui normalizar minha vida depois que meu filho teve 4 para 5 anos. Eu senti o peso muito grande do profissional. As pessoas querem que a gente seja, a sociedade querem que a mulher seja profissional sem que ela tenha filho, querem que ela seja, sem que ela pense que tem filho, Sim. querem que ela seja mãe sem que ela pense no profissional e não dá. É um peso muito É um grande. peso muito grande. Então, eu costumo sempre começar as minhas entrevistas, quando eu dou entrevista, dizendo que eu sou mãe, porque a outra mulher, a mulher que tá me ouvindo, ela sabe o tão difícil que é conciliar uma vida profissional, uma carreira profissional com o lar e com o papel de formar uma pessoa. Porque ser mãe não é só colocar no mundo, é formar um cidadão, né? Exatamente. Então é muito difícil. Eu tenho hoje o meu marido que é meu parceiro, claro, um pai maravilhoso, não posso mentir, um excelente marido, um excelente pai, mas é muito pesado, muito pesado. Então, meninas, pensem, se querem ser mãe, pensem, porque a barra é pesada. Mas é uma alegria também. É isso, é isso. E por você estar no meio político, o que que isso, como é que eu posso dizer isso, assim, ó, você com jornalismo e no meio político, porque o meio político é um pouco polêmico, né, É até muito. demais, né, então, muitas vezes você tem que escolher um lado, né, e mais por você ter essa formação de jornalista e tudo mais, o jornalista por si só, ele tem que estar do lado da verdade, ele tem que estar do lado da matéria, Isso que eu né. ia te dizer. Não existe, eu hoje, eu sou servidora municipal da comunicação da Prefeitura de Cravinhos. O meu trabalho é tornar público as ações da Prefeitura de Cravinhos. Então, eu tenho que tornar público o trabalho do Fundo Social, eu tenho que tornar público o trabalho da Secretaria de Cultura, tornar público o trabalho da Secretaria de Educação, tornar público o trabalho da Secretaria de Obras, da Secretaria de Saúde, ou seja, a minha função é informar com transparência o trabalho que vem sendo feito da administração municipal. Hoje para o Itamar, amanhã para o Zé,
depois para o Mané, depois para o José, porque eu sou uma servidora municipal concursada. Sim. Então, independente do prefeito, eu não tenho lado, Marcelo. Eu tenho verdade e seriedade no meu trabalho. Hoje eu trabalho para o Itamar, amanhã eu vou trabalhar para o Joaquim, depois para o Mané, sempre com muita ética, porque eu devo isso. Quando você assume o papel de servidora, você deve isso, você deve respeito ao cidadão cravinhense. Então, eu procuro trabalhar sempre de maneira correta e com muita transparência e muita seriedade. Você tem que levar muito isso em consideração, né? A ética e a verdade, né? Puxando um pouco de sardinha, né? Eu acho que fica fácil hoje você mostrar com tranquilidade o trabalho que vem sendo feito, né? Pois a gente tem uma administração, ao meu ver, aqui muito boa, né? Trabalhos muito bons de todas as secretarias, né? Então, eu acho que isso fica Olha, fácil. eu sou suspeita. Eu nasci em Santos, eu sou santista, a minha família toda é santista. Eu mudei para cá com 9 anos, mas eu vou a Santos 2, 3 vezes ao ano. E eu já tive a oportunidade de trabalhar em Santos, já tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, e todas as vezes eu recusei. Recusei porque eu escolhi Cravinhos para viver. Cravinhos é uma cidade em constante crescimento, as pessoas de Cravinhos são acolhedoras. Ai, Cravinhos é isso, Cravinhos é aquilo, Cravinhos é maravilhoso. Sim. Só quem sai daqui, eu tive Covid em Santos. E eu tive dengue em Santos. Eu fui Nossa. atendida na UPA de Santos e fui atendida na UPA de Peruíbe. A nossa Santa Casa é maravilhosa para quem reclama, não sabe o que é ser atendido na UPA de Santos, na UPA de É Peruíbe. isso. Então, assim, eu escolhi Cravinhos para viver, escolhi Cravinhos para trabalhar, escolhi Cravinhos para criar meu filho. Se ele vai sair daqui amanhã, eu não sei, Sim. mas eu tenho convicção de que a minha escolha foi acertada. Não só pelo clima, não só pelas pessoas, mas pelas boas administrações, pela história da cidade. Eu sou feliz aqui, gosto de trabalhar aqui e não troco Cravinhos por nada. Bacana. Andresa, a gente já tá ficando meio sem tempo, né? Acho que Tá a gente ficando sem ficaria tempo? aqui uns 2 dias conversando nessa trajetória muito Posso, boa. posso te contar uma curiosidade Claro, eu ia da, te perguntar isso da agora, minha tá profissão? nas minhas considerações finais aqui. Então fala pra gente aqui. Eu tenho 1,56 m, né? Não, E é que eu, na câmera parece um pouco, mas é um pouquinho mais alto. E eu, uma vez, quando eu trabalhava na TV Tati, eu fui cobrir. Eu sempre gostei de política, né? Então, você gosta de política? Então, o governador do estado vai vir aí, vai lá fazer entrevista com o cara. E aí ele veio inaugurar um anexo no aeroporto. E eu, como eu era baixinha, eu tava perdendo ponto pros jornalistas Mais que eram alto. mais altos. Produção, bati no microfone, desculpa. E aí eu tava perdendo ponto, e aí eu fui correr pra entrevistar o Geraldo Alckmin na época, e aí fui atropelada, quebrei Como assim, costela, atropelada? atropelada, corri na frente de um carro, Carro? aí um carro de, sei lá, de reportagem, um carro lá Mas passou e por, aí? por cima de mim, não entrevistei, né? Eu tive a primeira oportunidade de fazer uma matéria política Tava tão obcecada na matéria ali, tão e, focada, né? E não consegui, porque eu perdi ponto porque eu era baixinha e fui atropelado no meio do caminho. O cinegrafista teve que voltar comigo correndo, porque eu quebrei uma costela, quebrei o pé. Nossa senhora. Demorou pra se recuperar. Mas eu fui repórter política. Eu consegui. Depois eu consegui. É isso aí, que bom. Andressa, me fala uma coisa, a gente está falando muito de cravinhos, comunicadores, né, esse tema de rádio, né, você tem, né, eu acredito, você falou muito do Chico, né, o Cavalcante, você tem uma pessoa que você admira de cravinhos, que você, né, queira compartilhar com a gente? De Cravinhos, com certeza, Luiz Ângelo, Chico, Gandu, são pessoas que deixam história. Na faculdade, eu tive aula com Marco de Assis, que é um excelente jornalista, um jornalista até hoje. A Renata Canales, que nos deixou muito cedo, né? Também foi uma excelente professora de jornalismo. Então, esses foram meus exemplos. Bacana, bacana. Antes de a gente finalizar, você tem, né, uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, né, para os nossos as pessoas que estão nos vendo aqui, né, o que que você queria deixar como uma mensagem final? Você já falou muito sobre a questão de ser mãe,
de ser uma profissional, né, e das dificuldades que você enfrentou aí, toda a sua trajetória, né, e hoje você com sua página, né, com todo o seu conhecimento, a sua cultura aqui, o que que você deixaria de uma mensagem final para os nossos telespectadores? Eu tive um pai que era um homem exemplar. Era um homem que vivia para o trabalho e para a família. E um ser humano que só cresceu na vida e muito humilde. E ele dizia assim para mim, uma frase do Gabriel Garcia Marques que eu trouxe para minha vida inteira, que é assim: um homem, ele só deve olhar o outro de cima para baixo se for para ajudar a levantar. Do contrário, é de igual para igual. Que legal, que legal. Pessoal, sou Marcelo DS e hoje eu tive o prazer de estar aqui com a Andressa Cordeiro, conhecer um pouco mais sobre a história dela. Eu vi que tem muita coisa aí que eu não sabia. Andressa, um prazer Obrigada. enorme estar aqui com você, né, Muito no obrigada. nosso Cultcast aqui. E nos veremos mais vezes aqui. Com certeza. A gente vai continuar um bate-papo ali depois e muito obrigado. Valeu!